Shalom, querido, Shabbat Shalom. Que dia precioso, né? Dia de descanso da parte do Senhor para nós. E como eu entendo que o Shabbat entre tantas coisas, é um dia de alinhamento, é um dia onde o Senhor usa para encerrar ciclos e para iniciar ciclo. E nessa transição, né, do encerramento para o início de outro ciclo, ele nos restaura, ele nos renova, ele nos purifica, ele nos santifica, ele nos limpa, ele nos prepara para a próxima semana. Eu quero trazer algumas orientações. Pegando essa questão de Shabbat, queridos, a gente tem que entender, o apóstolo fala muito que a gente não pode fazer comum aquilo que Deus fez santo. Todos os dias são do Senhor? São. Mas, biblicamente falando, existe alguns dias que o Senhor declara na palavra que esses dias são do Senhor. São dias santos. Foi o Senhor quem santificou. Então eu não posso pegar aquilo que o Senhor santificou e colocar ele comum, como todos os outros. O Shabat é um deles. Tem que ser o Shabat? Tem. Por quê? Porque Deus quis assim. Deus santificou o sábado. Isso quer dizer que os outros dias são profanos? Não. Isso quer dizer que os outros dias são comuns. Então, nos outros dias não tem a bênção do Senhor? Tem, queridos. A bênção do Senhor é sobre nós. Tudo aquilo que eu fizer abençoado, onde colocar a planta dos meus pés e por aí vai. Mas, quando eu estou me alinhando ao querer e à vontade de Deus, daí já não é mais o meu querer. Então, eu não entro muito nesses questionamentos. O Senhor santificou o sábado e ele tem um propósito. E por mais que eu tenha um nível de revelação, o apóstolo Éder tenha outro, fulano tenha outro, Beltrano tenha outro, eu acredito que mesmo que junte todos os níveis de revelação acerca dos dias do Senhor, ainda não expressa a grandeza do que verdadeiramente Deus tem nesses dias para as nossas vidas. Então, existe um nível de confiança. Né? Eu entro nesses dias que o Senhor santificou, porque eu confio que Ele sabe o que está fazendo. Eu não tenho o desenho completo, eu não tenho o entendimento completo, eu não sei de todas as coisas, mas eu confio. Que coisas que eu nem imagino o Senhor está fazendo, simplesmente porque eu estou aqui. Cumprindo um princípio por mais simples que ele seja. Por exemplo, a gente está na festa dos pães ázimos, né? Encerra dia 30, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu nem sei que dia que é dia 30. Dia 30, terça-feira. É tão simples. É tão simples. É para tirar o fermento. É tão simples que a gente tenta complicar. Mas é só isso. Eu não tenho que colocar nada, eu não tenho que fazer... Não, o Senhor diz assim, é a festa dos pães ázimos, come pão sem fermento. Tira o fermento da sua casa. É só isso. É uma liberação profética de que você está posicionado contra o fermento. Mas, meu Deus, a fruta fermenta, o feijão fermenta, o leite fermenta, então eu tenho que tirar tudo. Não, queridos. O Senhor está falando de fermentos externos. A fermentação do feijão é natural, é dele mesmo. A fermentação das frutas, né? Se você deixar uma fruta aí, ela começa, no calor, ela vai passando do tempo, ela começa a fermentar. Mas é algo natural da própria fruta. O leite é natural do próprio leite. O fermento que a gente faz pão não é natural do trigo. É algo externo que eu coloco para trazer uma aparência, um sabor, uma leveza que não é natural daquilo. Entende? Então o Senhor está falando assim, hein? Tira tudo aquilo que é externo, tira tudo aquilo que é aparente, tira tudo aquilo que te leva a ser algo que não é a sua essência. É isso. Simples assim. Tá, mas dentro disso, não é só o sábado, né? Que o Senhor tem como um dia que ele santificou. O Senhor também tem as festas. E daí nós estamos. A gente viveu o dia da peça. Dentro da peça, a gente começa pães ázimos, que a gente ainda está vivendo, a gente começa a contagem do Homer, que vai aí longos dias, e a primícia, que está junto no início da contagem do Homer. Parece tudo meio confuso, mas na verdade é tudo muito simples. O Senhor está falando sobre marcações de tempo. E daí, queridos, como nós temos uma mente totalmente corrompida pelos conceitos do Egito, a gente está nessa contagem do Homer falando sobre esse processo de mudança de mentalidade, de sair da mente do Egito para ter uma mente bíblica. Então a gente vai entrar por um monte de conceito. E a gente vai entrar por um monte de valores nossos mesmos. Ah, mas não precisa disso tudo. Isso é coisa do Antigo Testamento, queridos. Jesus praticou todas as festas.
É só você ler Bíblia. Então, eu acho que nós estamos bem desalinhados se a gente está pensando isso. Isso aqui não é necessário mais, o sacrifício do cordeiro anulou essas coisas, queridos. Isso aqui é mandamento perpétuo. Você não precisa ser bom de Bíblia. Se você for bom de interpretação ou de pesquisa e falar, pelo menos eu vou estudar o que significa a palavra perpétua, você vai ver que é constante, que não tem fim. Então é mandamento perpétuo. Quando Deus colocou na palavra que seria um mandamento perpétuo, ele sabia que Jesus ia nascer, ele sabia que Jesus ia morrer, ele sabia que Jesus ia ressuscitar. Ele poderia ter dado uma outra chave. Olha, vocês vão entender até o tempo que isso aqui tem que ser. Não. É mandamento perpétuo. Então, e daí eu já falei isso na mentoria, eu falei isso sobre o tempos e estações. Às vezes a gente tem Jesus como um filho rebelde. Sabe? A gente não professa isso. Talvez a gente nem pense abertamente acerca disso. Mas os nossos comportamentos denunciam isso. Como assim um filho rebelde? Deus fez tudo, Deus estabeleceu a lei, Deus estabeleceu os princípios, Deus usou os profetas, os sacerdotes, os pais espirituais do Antigo Testamento. E daí agora Jesus chega na terra e fala assim, é sob nova direção. Tudo que fizeram não presta mais. Agora quem manda sou eu. Não, queridos. Jesus foi obediente até a morte cruz. Ele jamais mudaria o que Deus estabeleceu. Ele é um filho obediente. Ele dá sequência à obra do Pai. Ele mostra que a obra do Pai está nele através dos seus posicionamentos. Então nós precisamos entender essas questões, porque senão a gente vai viver, a gente nunca vai ter prazer, as festas vão se tornar uma religião, as festas vão se tornar crises, porque eu pratico as festas, mas as coisas não estão mudando. Queridos, as festas só fazem parte de um retorno aos princípios, mas tem muito princípio quebrado que a gente tem que ir consertando. Mas por que Deus pede as festas? As festas são marcação de tempo. E eu quero ler alguns textos com você. Nós vamos falar hoje sobre um outro posicionamento acerca de Deus. Mas eu quero antes trazer todo esse embasamento acerca da contagem do Homer, até mesmo porque Deus está falando muito comigo nesses dias, queridos. E eu preciso estar derramando isso. A Kelly, até agora de manhã, eu mandei uns áudios alinhando questões dos filhos ministeriais, da igreja e tal. E a Kelly veio me fazer algumas perguntas, né? Tirar algumas dúvidas. E ela falou assim, profeta, eu nunca escutei você falando isso. Eu falei, nem eu. Isso aqui o Senhor está trazendo agora. Porque cada ano o Senhor libera uma nova porção. A gente está falando de contagem do Homer, de um nível de revelação da palavra, de um nível de manifestação do Espírito. Então isso é normal. Cada ano vai ser algo, uma nova porção da parte do Senhor. Então nós vamos alinhar algumas coisas. E eu quero ler alguns textos com você acerca dessa festa. Porque Shavuot é o nome hebraico. Mas ela também é conhecida como festa da cega. Quando você vê na Bíblia festa da cega ou festa da colheita, tá falando de Shavuot. Cega e colheita é a mesma coisa, são só palavras diferentes para o mesmo princípio. Quando você vê falando sobre Pentecostes, é a mesma festa, porque Pentecostes é 50, penta. Lembra lá, Brasil, penta campeão, 5. Lembra que o penta tá ligado a 5? Então, Pentecostes tá ligado a 50 dias. 50 dias do quê? Conta 49, mais uns 50, manifesta o Espírito Santo. É simples. Então, Pentecostes está ligado à mesma festa. E quando você vê na Bíblia festa das semanas, também está falando de Shavuot. Por que festa das semanas? Porque quando Deus se manifesta falando dessa festa, ele fala assim, olha, vocês vão contar 7 semanas. E ao encerrar isso, a gente vai celebrar. A gente vai trazer oferta quando encerrar isso aqui. É isso que a Bíblia está dizendo. Simples assim, queridos. É porque nós não temos muita dinâmica com esse entendimento da palavra. Deixa eu falar com você. Se você não entende muito bem, só permaneça em fidelidade. Porque na caminhada você vai ver que Deus vai te transicionando. Mas se você entende que ainda que você não saiba nada, isso aqui é Deus, porque é Bíblia, então continua, persevera, bora junto, porque a gente vai crescendo de glória em glória. E você sabe uma coisa legal? Por exemplo, eu tô até com um potezinho aqui, eu quero trazer um exemplo para vocês.
de algo que o Senhor falou comigo hoje, na manhã de hoje, acerca da contagem do Homer. Então, eu já disse, né? Eu não sei se é a quarta ou a quinta vez, eu tenho até que olhar aqui no canal, eu vou ver quantas contagens do Homer tem, e daí eu não lembro se foi uma ou duas que a gente fez antes, sem vídeos, né? A gente só liberava a palavra pelo grupo. Mas o Senhor, ele pega e ele vai trazendo revelação. E essas revelações eu não tinha lá no começo. Eu simplesmente ia fazendo. Por quê? Porque eu entendi. Queridos, eu já contei isso, mas eu vou contar de novo. Eu nunca havia... Eu sou convertida há quase 30 anos, queridos. Na caminhada, eu fui professora de escola dominical, fui professora de escola de líderes, fiz teologia, não tenho certificado porque eu não fiz a validação, mas eu tenho teologia, 3 ou 4 anos de teologia aí. Então, assim, sempre gostei muito de estudar. Então, eu já li muita coisa da Bíblia. Muita, e, né? Eu nunca tinha visto Homer. Eu não sabia o que era Homer. Talvez lá no tempo de escola dominical, talvez, sei lá, durante alguma pregação, alguém usou essa palavra e falou que era uma medida de contagem, assim como tem outras medidas de contagem. Mas eu não entendia que existia uma contagem, eu não sabia. Diferente, por exemplo, da peça, eu sabia que tinha na Bíblia. Tabernáculos, eu sabia que tinha na Bíblia. Expiação, Yom Kippur, eu sabia dessas festas, eu não celebrava, porque eu não tinha o entendimento e a revelação. Mas eu sabia que elas existiam. Mas o Homer, não. O Shabat, eu já tinha alguns resquícios do Shabat há muitos anos. Tudo começou com um irmão, há muitos anos atrás, que ele me disse que ele não iria para a igreja do sétimo dia, porque muitas coisas ele não concordava. Mas que ele via que tinha muitas bases reais. E esse irmão pentecostal, tá? E uma das bases reais era o sábado, porque a Bíblia mandava guardar. E quando ele me falou aquilo me chocou, mas me despertou. Um tempo depois, dentro da Visão Celular, nós começamos a fazer o culto do Shabat, por liderança. Cada semana era uma equipe dos líderes 12 que faziam. Não fazíamos com esse entendimento, não, mas já começamos. E daí depois veio com o apóstolo Éder, e daí veio as revelações, e as coisas só começaram a caminhar. Mas o Homer, eu não sabia da existência do Homer. Um dia, queridos, passa-se peça, passa-se uns dias depois da peça, e eu tive um sonho. Nesse sonho, eu via, já contei isso algumas vezes, se você ouviu, tenha paciência, porque tem irmãos que nunca ouviu. Eu via o globo terrestre, e desse globo terrestre, não sei como que eu vou explicar, saía fachos de luz, assim. 7 fachos de luz. Então tinha um facho, o globo aqui, né? Um facho extremamente claro, o outro claro também. Esse aqui, já assim, clareando. Sabe quando você levanta à noite e tem uma pequena luzinha acesa que você consegue se mexer, mas está escuro? Era mais ou menos assim. Não, minto. Esse aqui era já clareando, como o dia clareando. Esse outro aqui era assim, né? Bem, eu consigo me mover, mas está escuro. O outro quase não via nada e o outro era um breu. Você não enxergava nada. E era como se eu estivesse de cima, eu não me via no sonho, eu via essa cena, mas como se eu estivesse de cima olhando isso, e eu escutava, a contagem do Homer está acabando. Queridos, eu só escutei isso, eu acordei. Mas eu acordei desesperada. Vocês não têm ideia. Eu acordei desesperada, porque eu falei, a contagem do Homer está acabando. Eu não estou fazendo a contagem do Homer, mas eu não sei o que é a contagem do Homer. Você consegue entender que eu fiquei desesperada? Porque dentro de mim nasceu uma urgência, eu preciso contar o Homer, mas o que é o Homer? Para onde eu vou? O que eu faço? Eu fui para a internet, não achava nada com nada. Isso tem anos, né, já. E foi um desespero. Daí eu fui para a Bíblia. Daí eu comecei a linkar o próprio espírito, né? Comecei a linkar semanas, conta e tal. E daí, a partir daquele dia, eu comecei a orar só.
Olha, Senhor, não sei o que é Homer não, mas eu tô aqui. Sem entendimento nenhum. Então esse foi o meu primeiro Homer. Pela metade, dentro de uma revelação de Deus, sem nunca ter escutado nada. Aí quando foi no outro ano, daí assim, nesse intervalo de um ano eu comecei a buscar, porque daí eu tive um ano, né? Um ciclo completo de tempo para estudar, para buscar. Aí quando foi no outro ano, a gente fez, daí não fez só eu, fizemos uma... eu montei o repertório ali, mas foi uma galera de pastores aí da equipe do APEder, que cada dia um liberava uma palavra. Era áudio mesmo, queridos. Áudio. Um grupo, nem lembro, acho que era do WhatsApp, não lembro. Mas cada dia um vinha e liberava uma palavra, um texto bíblico, uma palavra curtinha, 5 minutos, 10 minutos, liberava ali o áudio. Depois a gente fez videozinhos, que eu acho que foi essa mesma equipe, não lembro bem. E eu fui caminhando, eu fui dando continuidade, porque eu sabia o que o Senhor havia falado comigo. Só que cada ano é um ano. E esse ano agora, o quinto Homer, ou sei lá, o quarto ou quinto Homer, esse ano agora, 2024, o Senhor está trazendo em mim um temor, um entendimento. Por exemplo, o primeiro entendimento que eu falei no vídeo de introdução, de que o Homer é um período onde o Senhor quer transicionar nossa mente da escravidão para a mentalidade do reino, para a mentalidade da terra prometida. É um processo. Esse foi a primeira revelação, isso foi desse ano, eu não tinha esse nível de entendimento. Daí você pode me perguntar, isso tem um texto bíblico específico para isso? Não, queridos, não tem. Mas quando eu olho para a Bíblia, para mim é muito hoje. Talvez para você ainda não seja, mas ore e o Senhor vai trazer suas revelações pessoais, amém? Mas hoje, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo isso muito claro. Isso para mim hoje é muito límpido, essa visão do Senhor tirando Israel do Egito, do Senhor chamando para Peça, do Senhor estabelecendo festas, do Senhor falar, agora vocês vão, vai pro deserto aí, vai. Conta 7 semanas, daqui 7 semanas a gente volta a conversar. E daí vem a revelação da palavra, e daí se estabelece a nação de Israel. Então isso para mim hoje é muito claro. Mas hoje, no dia de hoje, dia 27 de abril de 2024, há umas 2, 3 horas atrás, o Senhor me trouxe um outro entendimento, que mexeu muito comigo, e eu quero falar, a gente vai falar sobre a face de Deus, mas eu também quero trazer esse embasamento que tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Mas antes disso, eu quero ler alguns textos bíblicos com vocês, amém? Então vamos lá. Primeiro texto. Êxodo 34, a partir do versículo 22. Aqui nesse texto de Êxodo 34, a gente vai ver o Senhor alinhando as festas, né? Vai falar do Shabat, vai falar dos pães asmos, vai falar sobre as festas. Quando chega no versículo 22, o Senhor diz assim, olha, através de Moisés, né? Também guardarás a festa das semanas. Já expliquei para vocês que a festa das semanas é Shavuot, é Pentecostes, é colheita, é a festa da saga, é a mesma festa. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias, é a festa onde começa a se iniciar um novo nível de colheita, da cega e do trigo. É a festa da colheita, ok? 23. 3 vezes no ano, que a gente já leu isso aqui em Deuteronômio 16, lembra? 3 vezes no ano, todo homem entre em ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, o Deus de Israel. Por que a gente vai comparecer? Olha isso, queridos. A gente briga com as festas, o Senhor está falando, eu estou chamando vocês para esse governo, para eu cuidar de vocês, vocês ficam brigando. Meu Deus, como a gente tem dificuldade para ser abençoado. O versículo 24. Porque lançarei fora as nações de diante de ti, alargarei o teu território. Meu Deus. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer à presença do Senhor teu Deus, 3 vezes no ano. O que o Senhor está falando? Eu quero fazer você crescer. Crescer aonde? Em tudo, queridos. Crescer no ministério, crescer no chamado, crescer nas finanças, crescer nos relacionamentos, amadurecer. O Senhor está dizendo, olha, compareça diante de mim 3 vezes no ano, porque eu quero ampliar o seu território.
E daí o Senhor está dizendo assim, não tenha medo de comparecer. Porque nesse contexto aqui, entenda isso, queridos. Nesse contexto aqui, o homem não era a casa do Espírito Santo, amém? Nesse contexto aqui, era o tabernáculo, era a casa de Deus, era aonde tinha que fazer sacrifício, né? Depois veio para Jerusalém. Então o Senhor estava dizendo assim, olha, não tenha medo de sair do lugar onde você está para vir celebrar, porque ninguém vai cobiçar suas coisas, eu estou guardando. Como que eu translado isso para minha vida hoje? Não tenha medo de guardar as festas. O que são as festas do Senhor? Shabat é festa. Pessa é festa. Ázimos é festa. Primícia é festa. Semanas ou Shavuot é festa. Yom Teruah, que é trombetas, é festa. Yom Kippur é festa. Tabernáculos é festa. Estabelecida pelo Senhor. E todas essas festas, elas são sábados. Elas devem ser guardadas. E Hanukkah e Purim, não. Hanukkah e Purim eu celebro, porque eu entendo o profético dessas duas festas, porém elas não são mandamentos. Já expliquei sobre isso. Se você tiver mais curiosidade, quiser aprender mais, vai lá nos vídeos de Hanukkah e Purim. Tem uma playlist aí, Tempos e Estações, que não é essa que a gente está agora, porque esse ano eu estou separando, né? Mas tem uma outra playlist lá de Tempos e Estações, que você vai encontrar lá ensinamento acerca dessas coisas, amém? O que o Senhor está dizendo? Vocês podem parar. Vocês podem vir celebrar. Porque hoje, queridos, nós não precisamos ir no tabernáculo. Porque o Senhor disse que ele não habitaria eternamente por templos feitos por mãos humanas, porque ele habitaria onde? Então hoje eu posso celebrar, porque eu sou a casa. Eu sou hoje essa carregadora, essa arca. Amém? Eu, você. Então eu posso celebrar. Então o Senhor está dizendo assim, mas não tenha medo de parar para celebrar, porque ninguém vai tirar o que é seu. E daí aqui, queridos, tem uma deixa que nem tem nada a ver com a festa, mas eu quero aproveitar e falar. Muitas pessoas são autônomas e elas não têm coragem de parar no sábado. E o Senhor está dizendo assim, eu estou te chamando para um novo tempo. Você que é funcionário é diferente, você vai buscar uma oração, uma estratégia em Deus, para Deus te levar a como guardar isso, porque você tem que trabalhar. Eu até pedi para alguém esses dias, não lembro para quem foi, não sei se foi para Pamela, não lembro, mas que a gente pode dar uma estudada na lei brasileira, porque existe uma lei que fala acerca da guarda do sábado, lei brasileira. A gente tem que dar uma estudada, se tiver algum advogado aí, eu já te convoco para isso, dá uma estudada, para você olhar se essa guarda do sábado é ligado somente à igreja do sétimo dia ou é ligada aos princípios e fundamentos bíblicos. Porque se for abrangente, eu posso liberar cartas dizendo que o meu filho ministerial, a minha ovelha, guarda o sábado. Amém? Mas tem que dar uma olhada na lei brasileira. Mas se você é autônomo, o Senhor está falando assim, ninguém vai cobiçar o que é teu, não. Queridos, o que é cobiçar? Ninguém vai tirar o que é teu. Eu estou guardando. Então tá. O Senhor aqui nesse texto fala, você também vai guardar a festa das semanas, ok? Espero que você esteja entendendo. Se você não tiver, deixa a pergunta aí, que eu vou te ajudando, tá? Na caminhada. Deixa eu achar outro texto. Deuteronômio 16, 10. Vamos lá. Deuteronômio, se você quiser ir anotando, 16, versículo 10. Ai, entra em Êxodo. Eu tô vendo aqui, tá tudo errado. Deuteronômio 16, 10. 7, olha só, queridos. Aqui, mais uma vez, o Senhor está falando em Deuteronômio 16 sobre as festas. E quando chega no versículo 9, o Senhor vai falar sobre Pentecostes, que é Shavuot, que é semanas, que é ceiga, que é colheita, é a mesma festa. Vou repetir isso aqui para inculcar na sua mente. 7 semanas vocês vão contar. Quando a foice começar a entrar nas 7 semanas. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Ok? Aqui é o mesmo princípio da peça.
É o mesmo princípio da peça, é o princípio de Shavuot, é o princípio de tabernáculos. É o mesmo princípio, queridos. Como que é a oferta? É proporcional à bênção que o Senhor tem te dado. O que eu tenho que fazer? Que dia? É nesses dias aqui, queridos, o princípio é o mesmo. Amém? Por que eu vou fazer isso? Vamos lá, 7 semanas eu vou contar. Olha o que o Senhor está dizendo, irmãos. Em nome de Jesus, que seus ouvidos sejam abertos. O apóstolo Jurandir ministrou sobre limpar os espavitadores, limpar as conexões, tirar a sujeira. Que os seus ouvidos agora sejam limpos para receber a verdade e a potência da palavra do Senhor. 7 semanas vocês vão contar. Quando a foice começar na seara. O que o Senhor está dizendo da foice começar na seara? É o início da estação. Nós estamos no início da primavera. Amém? Versículo 10. Celebrará a festa das semanas ao Senhor teu Deus. Como que eu vou celebrar? Com ofertas voluntárias da minha mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Versículo 11. Alegrar-te-ás. Você conhece português, né? Pelo menos o basiquinho, que o meu português é bem basiquinho. Mas alegrar-te-ás está relacionado ao futuro. Eu me alegro agora com a expectativa do futuro. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus. Quem que é para se alegrar? Você, o seu filho, a sua filha, o seu servo, a sua serva, o levita que está dentro da tua cidade, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás. Lembra-te hoje relacionado ao futuro, de que fosse servo no Egito e guardarás esses estatutos. O Senhor está falando, se alegre. Por que eu me alegro, queridos? Porque a gente já leu em Êxodo que se eu compareço diante do Senhor, o Senhor vai alargar minhas fronteiras. Porque aqui também, deixa eu achar aqui. Versículo 15, se eu não me engano. Versículo 15. Aqui está falando de tabernáculos, mas volta. O princípio é o mesmo. Por que eu vou me alegrar? Versículo 15. Porque o Senhor teu Deus, A do futuro, A com H, futuro, há de abençoar-te em toda a tua colheita. O Senhor está dizendo, compareça perante mim, traga a oferta, se alegre, porque eu vou expandir as suas fronteiras, porque eu vou abençoar toda a tua colheita. Tudo que você fizer vai estar debaixo da bênção do Senhor. Irmão, em nome de Jesus, o Senhor quer nos abençoar. E toda a obra das tuas mãos, tudo que eu fizer será abençoado. Eu vou ter a força do Senhor sobre mim, queridos. O Senhor está me chamando para isso, para eu viver na força dele. Eu cumpro e o Senhor cumpre em mim. Você consegue entender? Meu Deus, isso me deixa extasiada no Senhor. Vamos lá, eu quero ler mais um texto com você. Tá? E agora eu quero encerrar, né? Tem mais um monte de texto aqui, mas eu quero encerrar essa parte, lendo com vocês Atos 2, do 1 ao 4. O Senhor Jesus morre na peça, ele é o pão sem fermento, que não teve contaminação externa, ele é o pão sem fermento, porque todos os outros mortos que ressuscitaram antes de Cristo precisaram de uma intervenção externa. Lembra que eu falei que é tirar o fermento, é tirar aquilo que é externo? Todos os que morreram antes e ressuscitaram, precisaram que alguém tocasse, que alguém falasse, que alguém liberasse, cair no lugar que o outro morreu e deixou unção, precisaram de algo externo. O Senhor é o pão sem fermento que não tem contaminação. Ele é a primícia, ele é a peça, ele não tem a contaminação e ele é a primícia dos filhos e a primícia daquele que ressuscitou pelo seu próprio poder. Ele não precisou de nada externo, ok? Daí Jesus ressuscita, passa mais um tempo com os discípulos. Queridos, vamos lá. Mente de Cristo. Antigo Testamento. Peça, pães sem fermentos, ázimos, peça,
ázimos e contagem do Homer começa aqui no mesmo dia, um dia após a peça. Daí primícias, que tá tudo dentro do mesmo pacote, contam-se 49 dias, e daí nós entramos em Shavuot, na manifestação da palavra, na manifestação do Espírito, ok? Tudo claro isso? Vamos lá, Novo Testamento. Jesus morre na peça, ressuscita na primícia, porque ele é o primeiro, ele é o pão sem fermento. Depois que ele ressuscita, ele fica quantos dias na terra? Você lembra? Fica 40 dias. E daí ele fala assim para os discípulos: e cumprindo-se os dias de Pentecostes, cumprindo-se os dias da colheita, cumprindo-se os dias da cega, cumprindo-se os dias da festa da semana, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, depois que Jesus falou isso aqui, 9 dias, 10 dias depois, gente, difícil, tá? Olha aqui, eu tô tentando tirar ela. Difícil. Gente, essa é a Liana. E a que chora aqui na porta. E faz um tempão que eu tô tentando empurrar ela pra ela não subir no meu colo, não teve jeito. Deixa essa bichinha aqui. Cumprindo-se esse dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E daí, depois a gente vai falar sobre o Shavuot, aquilo que aconteceu em Pentecostes, no Antigo Testamento, de uma forma muito mais poderosa, aconteceu no Novo Testamento. Você está entendendo que Jesus passou por essa contagem? Ele passou 40 dias ali com os discípulos, dia a dia, marcando um tempo, enchendo uma medida. E depois eles falam assim, ó, chegou meu dia, eu tô indo, vocês continuem. Vão para Jerusalém e fiquem lá. Não parem de contar. Fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Queridos, uau! Isso é tremendo. Tá. Quando eu falei para vocês da revelação que eu tive, que o Senhor me deu lá no passado, eu falei para vocês que eu já tinha escutado no sentido de que Homer era uma medida, né? É uma medida. O que é uma medida, queridos? E daí aqui entra a revelação. Eu tô com um potinho aqui de medida. Dá pra ver? Não dá pra ver, né? Não dá pra ver. Mas aqui, ó. Aqui, tá vendo? Tem as medidinhas aqui, né? Isso aqui é potinho de cozinheira. Não sou cozinheira, cozinho básico. Mas eu tenho um potinho. Então, eu vou fazer um bolo, existe uma medida. Uma medida do trigo, do leite. Existe uma medida. Da água, da manteiga, da margarina. Eu vou fazer o arroz. Existe uma medida de água que eu coloco no arroz, para o arroz ficar no ponto certo. Eu vou fazer uma carne, existe uma medida de sal, para que se chegue no ponto ok. Tudo aquilo que falta da medida, ou tudo aquilo que excede da medida, estraga o alimento. É assim ou não é, queridos? Perde o sabor. Essa semana eu fiz uma carne e ficou sem sal. Na verdade, eu esqueci de colocar o sal na carne. Tava bem temperada, tava com alho, com cebola, tava bem temperada, mas faltou o sal, né? Então, o Senhor está dizendo assim, conte 7 semanas. Homer é uma medida. E o Senhor está dizendo assim, olha, encha uma medida. Esse potinho aqui, ele é de 1 litro. Até aqui, ó, é 800 ml. Até a boca é 1 litro. Porque eu quero trazer isso aqui bem visual para você entender. Até o ano passado, queridos, eu contava o Homer. Mas, por exemplo, quem me acompanha aí já tem um tempo, sabe disso. Eu não fazia... Não é que eu não contasse no sábado, mas eu não fazia vídeo no sábado. No sábado era meu Shabbat. E esse ano eu decidi mudar. E é muito tremendo porque eu decidi mudar. Não conversei com a Péder e o Péder também decidiu mudar. Assim, é conexão de paternidade mesmo, tremenda. E a gente vai fazer todos os dias, tudo certinho. Ok. O Senhor está dando uma direção. Como que eu celebro Shavuot? Conte 7 semanas. Dentro de 7 semanas tem 49 dias. Não fiz os cálculos de quantos minutos, quantos segundos tem. Mas dentro existe uma porção.
Então eu preciso encher uma medida. Porque, vamos lá, quando a Bíblia fala da peça, o Senhor fala assim, olha, ao 14 de Nissan você vai celebrar a peça. Um dia após você vai celebrar tal coisa. Olha, no dia 1º do 7º mês você vai celebrar trombetas. No dia 10 do 7º mês você vai celebrar Yom Kippur. O Senhor fala datas. Mas Shavuot não. O Senhor fala assim, conte 7 semanas, contagem do Homer, enche uma medida, e quando encerrar essa medida, você celebra Shavuot. Jesus vem lá e fala, tô com vocês, agora vocês vão para Jerusalém, fica lá até se cumprir. Querido, se cumprir o quê? Até terminar, até concluir isso aqui que a gente começou. A gente começou 40 dias juntos, mas não está encerrado ainda. Eu tô indo, mas vocês têm que continuar. Então, continua até encher essa medida, que quando chegar o dia do enchimento da medida, daí você vai lá, apresenta a sua oferta com alegria, e o Senhor vai vir sobre você, trazendo revelação da palavra, trazendo alegria do Espírito. Queridos, para quê? Não é só uma revelação da palavra para que eu tenha mais conhecimento, não. O Senhor vai revelar a palavra e o Espírito vai começar a trazer verdades para consertar minha vida, para desatar minha vida, para ativar minha vida, para lançar minha vida, para ampliar o território, queridos. Ai, como eu quero que essa palavra entre em você. Então, vamos lá. Aqui tem 1 litro. Seria como eu pegar... Eu ia pegar água, mas fiquei com medo de molhar o notebook. Como eu pegar a água e todos os dias eu jogar 20 ml aqui. 20 ml. Daí eu jogo 20 ml, não dá nada. Você pensa assim, isso aqui não vai dar nada, não. Mas se eu jogar todos os dias, quando chegar no último dia, eu tenho uma medida cheia. Eu tô pronta para executar aquilo que o Senhor me chamou para executar. Eu tô pronta dentro da medida do Senhor. Agora, o que eu quero que você entenda aqui é que quando você faz um propósito, se você quebrou, você pede perdão e continua. E agora que eu já quero deixar uma chave para sua vida, se a contagem do Homer você quebrou, mas você não tinha esse conhecimento que eu estou trazendo hoje, então você vai pedir perdão e bola para frente. Mas o que nós estamos falando é, eu estou enchendo uma medida, todo dia. Todo dia. Todo dia. Mas daí hoje não deu tempo de eu encher a medida. Depois de amanhã não deu tempo. Daqui 10 dias eu não enchi de novo. Quando cumprir-se os dias, vai estar faltando um dedo. Eu não enchi a medida. Não tem sentido eu entrar em Shavuot. Ele está entendendo? Não é a oferta somente da festa. É a obediência aos princípios da palavra. Então, nós estamos... eu já expliquei isso, vou explicar novamente, porque eu tenho orientado as pessoas a quem puder, né, também acompanhar a contagem do Homer com o apóstolo Éder, porque eu tenho falado sobre essa questão da palavra casar, né? Lá está falando sobre os 7 Espíritos de Deus, aqui a gente está falando sobre o próprio Deus, então eu estou vendo muita conexão dentro disso, muita revelação dentro disso, muito alinhamento dentro disso. Mas você vai ver uma diferença, né? O apóstolo Éder começou na segunda, eu comecei na terça, por que isso? Por causa do calendário, tá, queridos? Esse ano teve uma confusãozinha aí no calendário. E para a gente não perder, como houve esse desarranjo no calendário, não o calendário que eu fiz ou que ele fez, mas a gente seguia, e hoje o nosso guia, a gente não mora em Israel, a gente usa a internet, amém? Então houve um desarranjo. E para alinhar esse desarranjo, ele fez no domingo em Comodoro e na segunda-feira nós fizemos aqui. A contagem do Homer começa um dia após. Como ele fez domingo em Comodoro, na segunda ele começou o Homer. Como eu fiz na segunda-feira aqui em Ariquemes, nós fizemos juntamente com ele, e na terça comecei o Homer. Por isso você vai ver um dia de diferença, amém? Mas vai dar tudo certo no final. Fica em paz e fique de boa. O que eu estou dizendo é, se até aqui, hoje para nós aqui o 5º dia, para quem está fazendo com a Pedro também, 6º dia, mas você fez um dia, faltou outro, querido, se alinhe hoje. Porque uma coisa, queridos, eu decidi fazer um propósito e quebrar, outra coisa é Deus está me chamando para um alinhamento.
e eu não enchi a medida. Queridos, é a única festa. Eu entendi que é o único propósito que Deus nos chama para fazer. 49 dias. Porque existe uma medida a ser cheia, para nossa mente ser transicionada, para nós estarmos aptos a receber daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, antes da gente, e agora vai ser mais rápido para a gente encerrar, mas antes da gente dar continuidade nisso, falando sobre a face do Senhor, que tem tudo a ver com isso aqui que eu estou falando, faça um momento aí, sabe, de falar assim, Deus, olha, eu não tinha esse entendimento, eu estava levando de qualquer jeito, eu não fiz todos os dias, me perdoa. E pela tua misericórdia, pela tua bondade, as medidas que faltaram desses dias, que o Senhor, através do seu poder, possa completar. Não me deixe chegar lá no último dia sem estar pleno para receber aquilo que o Senhor tem. E eu creio, queridos, que o Senhor é um Deus que vem remindo o tempo. E como ele vem remindo o tempo, ele pode acrescentar aquilo que faltou. Eu creio nisso. Mas você precisa ter comprometimento de agora para frente. Amém? Para que você encha essas medidas e esteja pronto e apto para aquilo que Deus tem, para fazer em você e através de você. O Senhor quer nos abençoar. E por que eu preciso fazer alguma coisa para ser abençoado? Sim. Quando a gente olha para a Bíblia, só tinha proteção do sol quem estava debaixo da nuvem. Só tinha proteção do frio quem estava perto da coluna. Só tinha água no deserto quem estava perto da rocha. Então, queridos, assim, sai dessa teologia da graça barata que você está vivendo. Porque a vida da Bíblia, a vida de Cristo é cara demais para a gente tratar com tanto desrespeito. Então, viva os princípios que o Senhor tem para você, amém? Eu vou dar uma pausa aqui, queridos, porque estou esperando uns negócios e chegou. E já eu faço o corte no vídeo e a gente retorna, tá bom? Voltei. Vamos dar continuidade? Hoje, né, tudo isso aí foi introdução longa, né, irmãos? E eu quero ler com vocês Jó, capítulo 28, versículo 28, que diz assim: É isto que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afaste-se do mal, que é o verdadeiro entendimento. Jó está dizendo assim, deixa eu falar para vocês, a maior sabedoria que tem é temer o Senhor. Queridos, nem sempre aquilo que a gente faz é legal, né? Nem sempre é gostoso. Mas maduros fazem o que tem que ser feito. Contar esses 49 dias, queridos, os primeiros homens que eu contei, eu tinha medo, sabia? Eu tinha medo de não dar conta. Quando o Senhor me chamou para fazer os primeiros vídeos, meu Deus, que dificuldade. Deus sabe que eu passava dias relutando, porque eu pensava, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. E daí vai ter um povo, tipo assim, eu tenho que fazer. E hoje eu tenho visto a alegria, a mudança, a transição, e ver pessoas sendo transformadas é tremendo. Eu preciso ter temor. Porque quando eu tenho temor, essa palavra aqui, o temor do Senhor, Senhor aqui é Adonai. E quem é o Adonai? É o Senhor, é o amo, né? É o dono. E eu preciso, queridos, entender isso. Quando eu falei para vocês, né? Sai dessa graça barata, é porque dentro dessa teologia, dessa graça que tem sido dispersada, eu sou dono de mim mesmo. Eu posso fazer do meu jeito, eu posso fazer se eu quiser, se eu gostar. Mas eu quero que hoje, para encerrar isso, você entenda que você não é dono de si mesmo. Existe um Senhor. Adonai é o Senhor. E quando eu temo esse Senhor, eu me submeto aos seus princípios, valores, conceitos. E isso é proteção para a minha vida. Queridos, nós éramos o povo do Egito, regidos debaixo da escravidão de Faraó. E nós fomos comprados. Isso aqui eu comprei com um propósito.
propósito disso aqui é melhorar minha garganta. Isso aqui é meu, é comprado. Eu deixo ele aonde eu quiser. Se eu quiser deixar aqui no escritório, se eu quiser deixar na sala, na cozinha, no banheiro, eu deixo. Porque isso aqui é meu, eu comprei. E se eu for usar isso aqui e ele não cumprir o propósito, eu jogo fora. Porque eu sou senhora. Eu sou dona disso aqui, eu comprei. Nós somos comprados pelo Senhor com um propósito. Você está achando que o Senhor te comprou só para você ser salvo? Para o alecrim dourado ser salvo e ficar de boa na lagoa. Queridos, o Senhor manda. E como que ele manda? Através dos princípios da palavra. Ah, mas antes não tinha essas coisas. Não tinha, queridos. A Bíblia foi escrita, a gente nem sonhava em vir para a terra. Nós não tínhamos entendimento. E pela misericórdia e bondade do Senhor, através de Cristo, usando o Espírito, nós hoje temos recebido revelações, porções de revelações acerca da palavra. Mas isso aqui tudo já existia. Nós não estamos inventando nada, já estava na Bíblia. A nossa função é viver, ser, reconhecer Adonai como nosso Senhor, como nosso dono. Sabe qual é a questão? Quando a gente servia Satanás, tudo que a gente fazia para Satanás era com excelência. A gente entrava na prostituição com gosto, a gente entrava no adultério com prazer, a gente bebia para encher a cara, quem se drogava era para cair. Agora, para o Senhor, eu tenho minhas restrições. Quando Satanás era nosso dono, estava tudo ok. O meu dinheiro servia a Satanás, o meu tempo servia a Satanás, o meu corpo servia a Satanás, a minha mente servia a Satanás. Agora, para o Senhor tem que ter limite. Para o Senhor, eu dou quanto eu quiser. Para o Senhor, eu não vou gastar esse tempo todo. Sabe, queridos? A nossa mente realmente precisa sair dessa escravidão. Você, eu, somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nós não temos mais direito sobre a nossa vida. O nosso direito se limita em servir ao Senhor. E se para você isso é difícil, é porque você ainda é escravo. Porque o escravo não consegue. Uma pessoa de uma nação não consegue servir em outra. Queridos, para mim foi difícil por um tempo. Talvez coisas que você passou eu também passei. De me sentir usada, de me sentir abusada, de que não precisa disso tudo. Eu também passei por essas coisas. Hoje, tudo isso para mim é um prazer. Queridos, olha, agora aqui no meu horário é 11h53 da manhã. Eu acordei 6 horas da manhã. Daí eu fui mexer em umas questões da internet, que a gente está organizando um chá de mulheres aí, fui olhar algumas coisas. 7 horas da manhã eu saí da cama, vim para cá, conversei com a pastora Antônia, daí fui fazer minha higiene pessoal e tal, conversei com a pastora Antônia, alinhei com ela o propósito lá com a Peder, abri o Zoom, tudo bonitinho, ela ministrou, fiquei com ela, daí terminou, eu fui postar a ministração, baixar no Zoom, tal, postar, postei, daí eu fui estudar, daí eu fui receber uma pessoa, mas hoje é Shabat, queridos. Daí agora fui estudar, fui orar, agora eu tô ministrando aqui, agora são 11h54, 3 horas da tarde eu tenho que estar na igreja, porque a gente começa hoje um novo tempo da Escola de Libertação. Eu volto para casa só 9 horas da noite. Em outros tempos, talvez eu olhasse para tudo isso e visse isso como abusivo. Hoje, eu acordei de manhã, porque essa bencinha que vocês viram no meu colo dorme comigo. E eu acordei de manhã com uma alegria, sabe? E eu falei assim, Liana, levanta, 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 porque hoje é dia de servir ao Senhor. Hoje nós vamos passar quase todo dia servindo ao Senhor. Deixa o Senhor transicionar a sua mente. Deixa Ele ser o seu Adonai. Deixa Ele ser o seu Senhor. Deixa Ele te conduzir nessa contagem do homem. Deixa Ele te levar pelos tempos dEle. Deixa Ele te entronizar dentro dos seus conceitos, dos seus princípios, dos seus valores, do seu caráter, das suas manifestações. E você vai entender que tudo aquilo que você busca, que você procura, que você anseia, você vai encontrar nesse lugar. No lugar onde o Adonai é o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que essa palavra seja rema para você e mude sua trajetória de pensamento, de sentimento, de vontade, de destino.
Que esse Shabat seja um dia de alinhamento na sua vida poderoso. Que você receba tudo aquilo que é necessário para encerrar o ciclo dessas 7 semanas. Mas também todas as armas, ferramentas, tudo que é necessário para você entrar nesse novo ciclo. O Senhor te abençoe poderosamente, queridos. E amanhã a gente está junto de novo para mais um dia da contagem do homem. Shalom, shalom.